Há lugares aqui. Alguns lugares, eu estou vendo filmes daqui onde eu estou. Pessoal do passe, tá? Então, gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro. Hoje já estamos nos aproximando do nosso estacato, da nossa parada anual, que acontece todo mês de dezembro. Nesse mês especial, nesse dia especial, quantos dias especiais nós passamos juntos aqui às segundas, né? Hoje, especificamente, é um. Ainda que eu não houvesse lembrado, fui lembrado quando cheguei dentro do cristianismo católico, principalmente, se faz uma referência hoje especial a alguém muito especial, né? Maria Aureliana de Nazaré, assim era o nome dela, assim é o nome dela no hebraico. Uma das formas de manifestação, isso por si só já é matéria para a gente conversar aqui algumas segundas-feiras, na forma chamada da Imaculada Conceição. É interessante que seja assim, e como nós falamos, eu estou vendo aqui que vários de nós não estávamos aqui na segunda-feira anterior, nós começamos a votar semana passada aqui, aproveitando esse mês de dezembro, que nos traz tanto potencial realizador de milagres, a gente poderia chamá-lo efetivamente do mês dos milagres. Isso pode ser lido sob diversas formas, em diversas tradições espirituais, em diversas escolas de entendimento da única realidade. Esse mês assim é. E nós procuramos olhar a figura do Cristo ou da consciência messiânica a partir de uma figura tão mal, mas realmente tão mal compreendida, tão mal entendida, tão mal, enfim, vamos usar qualquer verbo aí, sempre haverá provavelmente mal antes, que é de Jesus. E aí, como nós estávamos aqui, nem todos nós, o Otton está hoje aqui, eu vou pedir que ele faça uma leitura, ele certamente trouxe leituras para serem feitas. Eu te pedi que a gente... Cara dele para mim, a gente fica aqui no... nem tanto. Essa nossa brincadeira, eu e o Otton, a gente nunca combina textos, a gente sem todas as leituras do Otton são apenas demonstrações de que eu não estou aqui falando nada do meu próprio arbítrio, não estou falando nada porque acho bonito falar ou porque é interessante. É um processo que a gente procura espelhar o que os nossos companheiros mais lá de cima estão querendo nos passar. Então, o Otton traz leituras que sempre, certamente, tem a ver com o movimento que nós estamos fazendo. E nós aqui na segunda-feira passada começamos um trabalho e trouxemos um livro que hoje não trouxe. Um livro da editora Imago, de um autor judeu chamado Geza Havermitz, chamado A Religião de Jesus, o Judeu, para mostrarmos o quanto Jesus tem sido mal compreendido, a começar por tudo que se fez à volta dele. Mas hoje nós vamos dar um passo, continuando aquilo, mas eu prometo para quem não estava, né, que a gente faz uma pequena volta só para fazer em 5 minutos o entendimento de onde nós paramos na semana passada. O que buscamos, o que paramos e o que vamos querer hoje. Otton, ele nem é cheio de Jesus na mão, né? Já vi aqui. Jesus está comigo. Ai, que lindo. 1837, de um pintor russo. Você vai precisar de microfone. Espera que eu vou te passar. Hoje a gente não tem Maurício. Eu não tenho microfone para Maurício. Você tá. Eu acabei de ter um momento de emoção muito grande, porque na quinta-feira foi lançado o DVD, não estou fazendo publicidade não, viu? Foi lançado o DVD do filme
de São Bernardo, que foi feito há 37 anos atrás, baseado no romance do Graciliano Ramos, com direção do Leon Hirschman. E eu estava sentado ali quando uma moça chegou perto de mim e disse assim: você estava no lançamento do DVD do São Bernardo? Eu disse: estava. Você que fez o Paulo Nobre, eu venho aqui te dar um abraço. Eu sou neta do Graciliano Ramos. Que grande. Ela está aí? Ela está aí? Onde é que ela está? Está ali, ó. Sou neta do Graciliano Ramos. Ele disse assim: teu avô era um gênio. E realmente era. Todo mundo assim embaixo. É realmente um gênio. Luiz deu um livro aqui, chamado, que ele acabou de dizer agora, A Religião de Jesus, o Judeu. Eu fui nas livrarias para ver se eu conseguia achar, mas está esgotado. Eu tentei ver se conseguia achar em sebo, mas em compensação, eu descobri coisas fantásticas. Eu descobri assim: um café da manhã com Deus, jantando com Deus, só ficou faltando o almoço. Mas como o nosso presidente diz que o Deus é brasileiro, e o nosso presidente diz que nós teríamos as 3 refeições, o café da manhã, o almoço e o jantar, Deus está esperando o convite para o almoço. E café da manhã jantando com Deus. Eu fiquei em paz. De Jesus, então, tem 70 títulos de Jesus. Jesus, o psiquiatra, Jesus, o grande executivo, Jesus, não sei mais o quê, caminhe com Jesus e vença. Aí tinha até um que dizia assim: valha-me Deus, Jesus. Uma maravilha. Valha-me Deus, Jesus. Então, tem vários. Até eu brincando outro dia aqui, eu disse, eu encontrei um livro chamado O Grande Bailarino Jesus. Eu pensei que ele fosse sufi, mas era o Jesus, o bailarino, né? Carlinho de Jesus, mas não era ele. Era o Carlinho de Jesus. Bom, isso foi só o introito, porque hoje o juiz pediu para ser coisa curta, mas eu acho que a gente tem que ter sempre muita alegria, e hoje é o último dia de leitura, e da próxima vez é apenas a celebração. E na celebração a gente não tem leitura. Então, eu tinha aqui várias coisas sobre Jesus, mas como ele pediu pouca coisa, ele falou um negócio lindo, que ele diz a palavra. Ele falou um negócio lindo, porque ele se esquece que eu fico domingo, que nem um desesperado, esperando que alguém sopra no meu ouvido. Faz isso! Aí eu vou lá, pego o livro, ele chega aqui e diz: olha, a coisa é pequenininha. Olha, não sofre. Mas aí o Luiz disse uma coisa linda, quer dizer assim, para medir as palavras, né? A palavra tem um peso extraordinário, ela tem cor, tem cheiro, ela tem forma, ela tem nós, os atores, lidamos muito com a palavra. A palavra é a coisa mais importante. E Buda tem uma coisa que diz assim: se o teu silêncio não for, se a tua palavra não for superior ao teu silêncio, se mantenha em silêncio. Então, a gente vê a força que é a palavra. Então, como o Luiz pediu, que era, eu só vou ler um negocinho aqui sobre Jesus e depois ler a última coisa, que é o seguinte: Jesus e o Islã. O Corão fala de Jesus, de sua concepção miraculosa, de seus milagres, de sua bondade, de sua ascensão ao céu, sem ter conhecido nem a morte, nem a ressurreição. O Corão e os Hadiths, não é isso? Falam de sua volta no fim dos tempos. Esses textos têm parentesco com os evangelhos apócrifos,
e com a literatura gnóstica. Os escritos dos místicos muçulmanos fazem referência também a Jesus, mas o Jesus do Islã não é o dos 4 evangelhos. Agora, vamos lá. Que fazer, ó muçulmano, pois não me reconheço a mim mesmo. Não sou cristão, nem judeu, nem guébaro, que é o zoroastrismo, são os adoradores do fogo. Nem muçulmano, não sou nem do Oriente, nem do Ocidente, nem da terra, nem do mar. Não provenho da natureza, nem dos céus em sua revolução. Não sou da terra, nem da água, nem do ar, nem do fogo. Não sou do empírio e nem da poeira. Não sou da existência, nem do ser. Não sou deste mundo, nem do outro, nem do paraíso, nem do inferno. Não sou nem de Adão, nem de Eva, nem do Éden, nem do Rizvan. Rizvan. Meu lugar é não ter lugar. Minha pegada não deixa vestígios. Não sou nem corpo, nem alma, pois pertenço à alma do bem-amado. Renunciei à dualidade e vi que os dois mundos são um só. Um só busca, um só eu sei, um só eu desejo, um só eu vejo, um só eu chamo. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o manifesto e ele é o escondido. Não conheço nenhum outro senão ó ele, e ó ele que é. Estou embriagado da taça do amor, não tenho o que fazer de dois mundos, não tenho outro objetivo além de embriagar-me e do êxtase. Se passei um único momento da minha vida é sentir desse momento e dessa hora eu me arrependo. Se obtenho esse mundo, um único momento contigo, colocarei os dois mundos, dançarei em triunfo para sempre. Ó Sams de Tabriz, eu não estou tão embriagado deste mundo que de nada mais sei senão de embriaguez e de transportes. Esse é o Rumi de quem eu adoro. Não precisava de mais nada. André, só uma pergunta técnica. Tem uma luzinha vermelha acesa aqui na cabeça, significa que a pilha está fraca ou nada a ver? Boa pergunta. Não sei. Eu não sei, porque de repente a pilha some, né? Mas eu já vi isso acontecer. Tem pilha preparada já ali. Tá bom. Então aqui. Gente, vamos continuar a nossa aventura. Como eu sempre digo, a gente trabalha tentando refletir uma coisa que vem acima da gente. Esse texto, essas palavras do Rumi, elas fazem muito bem, né? Na semana passada eu falei que só uma frase do Otton sintetizava a conversa. Continuo afirmando isso. Essas palavras do Rumi, que era um místico sufi, sintetizam a nossa busca, a nossa contínua busca em relação àquilo que seja a natureza do Cristo. Na semana passada levamos um bom tempo da nossa conversa falando a respeito de Jesus na sua configuração, no seu momento histórico,
e a partir dali o que foi criado em torno dele. O livro que foi esgotado agora, que a gente está tentando achar, de repente eu vou tentar achá-lo, ele é escrito por um cientista, na verdade, a gente pode dizer assim, ateu e de origem judaica. E ele mostra com toda clareza o quanto se perdeu ao longo da história, tanto do lado dito cristão e das religiões que se formaram em revolta dessa figura, quanto do lado daqueles que não o são, quanto se perdeu em relação ao objetivo verdadeiro que esse ser, quando veio ao mundo, o momento histórico em que veio, a missão que cumpriu, com a vida que levou, com as vivências que fez acontecer a partir dele nas pessoas que o acompanharam, naquelas que irradiaram a sua palavra, o quanto se perdeu o sagrado e verdadeiro objetivo. Ele leva o seu trabalho do início ao fim, mostrando, primeiro, que Jesus, como Maria, sua mãe. Aliás, nós temos uma curiosidade, nós temos ao lado de Jesus figuras que jamais foram cristãs, como a gente define cristianismo. Querem ver um exemplo? João Batista. João Batista, que é tido como santo pelas igrejas cristãs, jamais foi cristão, e essa é uma figura muito interessante, porque ele, ligado por parentesco físico a Jesus, caminhou lado a lado com uma escola que se fundia, ele foi o autor daquele episódio do batismo que nós todos conhecemos, e ao mesmo tempo caminhava em paralelo uma escola de iniciação paralela. Maria, ou Miriam de Nazaré, foi a figura de uma mulher que espelha na sua vida, no seu momento sagrado feminino, como tantas outras matriarcas o fizeram, na sua própria origem, no seu próprio povo. Da mesma forma como Sara, da mesma forma como Rivka ou Rebeca, da mesma forma como Raquel, e tantas outras matriarcas, Maria espelhou com plenitude a convicção do povo, que não foi um povo escolhido. Existe uma brincadeira que fala ao contrário. Na verdade, o povo ele não foi escolhido pelo divino, o povo judeu. Ele escolheu. A ele foi dada uma opção de escolha. E esse povo escolheu servir de intérprete para um estado de consciência, ainda que a maioria daqueles que nasciam e reencarnavam dentro desse povo não tivesse consciência disso, como nós hoje não temos consciência de tantas coisas relativas à era em que vivemos. Maria tinha essa consciência, e se alguém tiver dúvida, que vá ao Evangelho de Lucas, que diz a tradição, foi o único evangelho que foi colhido diretamente de uma fonte mais próxima ou dela mesma, já no final da sua passagem pela Terra, e portanto detalha certos fatos históricos de uma forma até diferente dos outros chamados evangelhos sinóticos. Vá ao Evangelho de Lucas e leia o cântico que Maria, conhecido depois e foi até musicado, Magnificat, como é conhecido em latim. Esse cântico de Maria, se vocês lerem esse texto, é o texto de uma mulher forte, tal como uma matriarca do povo judeu, clamando ao seu Deus e agradecendo ao seu Deus pela presença da Shekinah, e por sua vez da Shekinah trazendo a consciência messiânica ao mundo. Naquele momento ali não é citado em nenhum ponto desse cântico nada que possa ser vinculado a tradições que foram chamadas depois de cristãs. Esse é só um comentário, eu recomendo que quem queira ler vá lá e veja. Nós estamos falando, e falamos a semana passada aqui, a partir desse livro, que esse autor, de uma forma fria, ele vai analisando a figura de Jesus e vai comparando Jesus. Melhor dizendo, vai comparando os ditos de Jesus e aquilo que se escreveu do que Jesus falou aos ditos rabínicos, principalmente aqueles do primeiro e do segundo século, da chamada Era Comum, ou da Era contada após o nascimento de Jesus Cristo. E mostra a semelhança desse processo. Mostra, pois, que Jesus foi um grande mestre, seja ele olhado por que ótica for. E se olhado sob a ótica do povo de Israel, e não vamos nos esquecer que ele é um judeu, ele deveria ser motivo de orgulho para todos aqueles que entendam Israel como
algo que supera as visões mais superficiais, sejam essas visões as contadas pelo sangue, sejam essas visões as contadas por tradições religiosas. E ele no final, no último capítulo, mostra, e eu escrevi duas palavras que eu vou tentar repetir essas duas palavras aqui, deixá-las guardadinhas para o nosso trabalho. Não fique, quem estava aqui na semana passada, não fique com receio que a gente vai repetir tudo de novo, não, que não vai ser, tá? Estou só dando uma... Ele diz o seguinte: a religião de Jesus se baseava em duas coisas, em dois conceitos. Olhando friamente, olhando tudo que ele fez, ele jamais veio para se dizer Deus, ele jamais veio para se dizer o único Filho de Deus, e ele jamais veio, pasmem, para se dizer Messias. Por que que ele jamais veio para se dizer Messias? E agora eu vou fazer um adendo aqui. Ele veio para dizer, sim, que ele é Messias, tanto quanto nós todos somos Messias, quando entendemos o que de fato seja o Mashiach ou o Messias. Que não é uma pessoa, não é uma figura, não é algo externo, não é nenhum ser que transcenda em grandeza tudo que possa, que de num passe de mágica corrija o mundo. O Messias é um estado de consciência. Então ele não se afirmou e se afirmou o Messias pelo estado de consciência, usando inclusive uma palavra, eu vou falar hoje aqui, eu acho que eu falei na semana passada, e isso está no Evangelho de João, um evangelho até questionado, porque ele foi um evangelho deturpado, escrito originariamente em aramaico e rapidamente passado para o grego, e nessa passagem para o grego houve algumas alterações. Mas a gente, indo para o aramaico original, a gente vê Jesus no finalzinho do Evangelho de João usar a seguinte frase, ou as seguintes expressões. Isso perto daquele momento crucial da crucifixão. Ele diz: é preciso que eu vá para que o Consolador venha. Alguns de vocês já ouviram isso, já sabem disso, outros nem tanto. A palavra Consolador, em aramaico, é Menachma. Em hebraico, é Menachem. Menachma e Menachem virou um nome próprio. Esse era o nome do Messias. O Consolador é o Messias. Nas tradições mais profundas do misticismo hebraico, o nome do Messias é Menachem ou Menachma. Ele diz: eu preciso ir para que Menachem venha. Ora, se ele diz que eu vou para que venha o Messias, ele jamais se disse o Messias. Mas ao mesmo tempo se disse o Messias porque ele explicou o que era o estado de Messias, o estado messiânico, vivenciou e propôs, e aí está o grande trabalho desse mestre, então mal entendido, propôs um modelo de percepção e de ação para cada um de nós. Muito bem. E nós vamos tentar continuar mostrando isso para vocês hoje. Essas duas palavras que estão aqui, para quem não ouviu, para quem ainda não percebeu, chuvar, e eu coloquei techuvá aqui, para ficar mais fácil, é uma palavra hebraica que é muito usada e que tem significados, entre eles o arrependimento, entre eles a conciliação, mas há um mais profundo, que é o que nos interessa mais aqui, que é o conceito de retorno. Ora, Gesavermes diz no seu livro que ele vê a religião de Jesus como baseada em duas coisas. O retorno, a nossa natureza, a nossa essência divina original, que jamais foi perdida, trabalhada através da emuná, que é mais do que fé. A emuná transcende a fé por ser um conceito quase verbal, ao mesmo tempo que substantivo, de certeza absoluta em ação, ainda que ela não esteja em ação manifesta, ainda que ela não esteja em ação física. Da nossa parte, a emuná, vivenciada por Jesus, explicitada por ele em diversas passagens, inclusive aquela que todo mundo conhece, não é quem não tiver fé, quem tiver fé faz a esse monte uma ordem e o monte vai. É quem tiver emuná. Quem tem emuná diz a esse monte, saia daqui para ali, e esse monte faz o movimento daqui para ali. Dito isso,
Vamos continuar hoje olhando Jesus, então, por que aconteceu o que aconteceu à volta dele? Por que nós preferimos, ao invés de entender a sua vivência, a sua passagem pelo mundo, o seu processo inteiro, histórico, dentro do povo em que ele nasceu, e aí um último adendo, ele foi judeu do início ao final, né? Só para voltar, é bom lembrar, usava até talit katan por baixo da roupa, porque é nessas fibras do manto que aquela mulher vai tocar e vai dizer, eu vou encostar nessa fibra e vou ficar curado. Ele faz vários, se a gente olha os evangelhos, a gente vê o tempo inteiro alguém absolutamente consciente do que se reservava como missão ao povo de Israel, cumprindo aquela missão e propondo alguma coisa, e sem dúvida nenhuma, independente do questionamento que se faça, foi um marco, porque até mesmo o judaísmo rabínico, os mestres que depois tomaram o fogo sagrado da fé dentro do judaísmo e continuaram, que foram os cabalistas, a partir de Shimon Bar Yochai, e outros tantos antes de Shimon e depois de Shimon, que levaram esse mesmo conceito que ele viveu em plenitude, em consciência messiânica, e dizendo, não sou eu o único, outros tantos, melhor dizendo, todos vocês poderão viver esse estado de consciência desde que saibam que o Pai está em vocês e que vocês estão no Pai. Muito bem. E por que aconteceu isso tudo? Por que ao longo da história se constituiu à volta dessa figura um grande processo de projeção? O que significa projeção? É a nossa velha, né, como seres, como anjos caídos que somos, como Adão que se esfacelou, né, perdendo, entre aspas, porque jamais isso foi perdido, mas crendo que havia perdido o seu conceito de unidade com a divindade, se separado no pecado original, nós tendemos a buscar fora, com a expulsão do paraíso. Esse conceito é um conceito muito profundo, que possui significados sempre profundos à medida que a gente vai avançando neles. Nós tendemos a projetar para fora a nossa salvação, o nosso Salvador. Os culpados não são só aqueles que salvam, aqueles que são culpados também. Nós estamos sempre tendendo a olhar antes a trave no olho do irmão do que a no nosso. Ou melhor ainda, se nós vamos enxergar um cisco no olho do irmão, estamos esquecendo que no nosso há uma trave maior do que o cisco que está lá. Essa projeção, essa constituição de exteriorização é um processo que não pertence a nenhuma raça específica, que não pertence a nenhuma cultura específica. Ele é comum a toda a humanidade encarnada em todos os tempos. Seja de cultura, seja de tradição, seja de conceito histórico, a gente analisa e nós vamos encontrar isso lá. É nosso, é da nossa unidade fragmentada, esta característica. Constituir religiões organizadas também. Jesus, quando veio, naquele momento histórico, o judaísmo do templo passava por um processo de religião organizada. Toda a classe sacerdotal que vivia depois da dinastia Hasmodiana, que teve no rei Herodes o reconstrutor do templo, do segundo templo de Jerusalém, na forma de um templo muito organizado, em termos sacerdotais, aquilo se constituiu de uma forma muito típica, que é um modelo que se reproduz. Jesus veio naquele momento e encontrou um templo constituído com sacerdotes que se valiam da sua condição sacerdotal, não para fazer uma ponte, como deve ser feita por um sacerdote que compreenda o que seja, um canal aberto, sem ego, para que passe por ele a presença divina e saia daqueles a quem ele pontifica a presença divina. Um sacerdote é uma escada de Jacó, por onde sobem e descem os anjos. Só que não é muito assim que a coisa acontece. A banda não toca muito assim. Naquele momento não era assim que estava acontecendo no templo de Jerusalém. E Jesus veio e se defrontou com isso, e por ironia, porque assim é, porque se muda, é a mesma coisa que tirar o sofá da sala. A gente vai mudando, mas o nosso processo de queda é o mesmo. A religião que se constitui a partir de Jesus, chamada religião católica, é uma religião que se estrutura sacerdotalmente, ainda com o agravante de ter incorporado
todo o conceito sacerdotal que vinha da estrutura eclesiástica greco-romana, que também já tinha há muito tempo perdido o sagrado misticismo dos mistérios de iniciação, de Delfos, de Eleusis. Toda a visão profunda da espiritualidade, do chamado paganismo, já estava perdida nesse momento que o Império Romano já estava também num momento de decadência. Estava constituída uma classe sacerdotal que absorveu e projetou Jesus, a figura de Jesus foi promovida a Deus, foi traduzido como único Filho de Deus, como o único sacerdote capaz de fazer a salvação, e, pior, intermediado por outros tantos seres humanos que se diziam ungidos por uma palavra que está no Evangelho, de que eles poderiam ligar na terra e desligar nos céus, por ordem daquele Jesus que tinha vivido do jeito que viveu, e feito o que fez, e ressurgido da forma que ressurgiu. Muito bem. Não nos interessa isso. Interessa hoje falar e continuar falando dessa natureza crística, ela que nos interessa. Esse é o processo que nos interessa trabalhar. E nós vamos tocar hoje a partir de um de seus discípulos, que eu acho algo injustiçado. Estamos falando de Paulo de Tarso. Por que é algo injustiçado? Porque quem vai ler livros por aí, inclusive livros de natureza histórico-científica, vai ver, vai ouvir o seguinte: o catolicismo romano está constituído da forma que é, graças a Paulo e a sua visão cristológica de dizer que Jesus era o Messias, que só tinha ele, que não tinha mais ninguém. Essa visão passa e Paulo é tido como um dos artífices da igreja romana. A partir da teologia paulina, se estruturou a igreja de Roma e todo o cristianismo ocidental. Gente, eu acho isso uma das maiores falhas de leitura que existe em relação ao trabalho de uma figura. E por isso que hoje eu queria que nós trabalhássemos a partir daí nesses conceitos de cristificação. Vamos começar com quem era Paulo. Paulo, para começar, não se chamava Paulo. Paulo se chamava Shaul, ou Saulo, natural da cidade de Tarso, atual hoje Turquia, mas que, como toda a cidade da Ásia Menor, a partir da diáspora judaica, tinha colonizações judaicas naquele. Enfim, todas as cidades havia em Tarso. Paulo cresceu em Tarso e foi enviado muito cedo à escola rabínica de Jerusalém e foi aluno do Rabi Gamaliel, ou Gamaliel, que por sua vez tinha sido aluno de Hillel, um dos grandes sábios até hoje venerado dentro do próprio judaísmo. É da tradição judaica, num dito de Hillel, que chegou uma pessoa, um incrédulo, na frente de Hillel e diz assim: eu só acredito no que você está dizendo se você conseguir me resumir a Torá em uma frase. A Torá é a lei dada a Moshe no deserto. Hillel parou e disse assim: vai e faça ao seu irmão aquilo que você quer que seja feito a você, e não faça a ele aquilo que você não quer que seja feito a você. Assim está resumida a Torá. Eu citei isso de propósito para a gente ver que isso tem uma... Alguém já ouviu Jesus falar isso nos Evangelhos, não viu? É? Paulo foi aluno de Gamaliel, cresceu na expectativa de se transformar e se juntou no Templo de Jerusalém, a essa estrutura sacerdotal. Apesar de ter uma formação cabalística, mística muito profunda. Isso é revelado à medida de quem leia as cartas de Paulo com olhos de ver. Ele não presenciou e não estava em Jerusalém quando aconteceu a crucifixão, quando aconteceu o fato da chamada ressurreição. Vamos falar sobre isso a partir de Paulo. Pit stop da pilha. Eu acho que tem, né? Espero. Essa luz aqui que avisa. Eu olhei o vermelhinho. Gente, desculpe. Como é você que começou? Vamos lá.
Legal a pausa, dá até para acender o celular para ter o celular. Brincadeira. Gente, eu espero. Acho que sim, foi sim. Eu espero que o lado maçante dessa história vá fazer sentido para vocês daqui a pouco. Não, se não houver, melhor ainda. Ele não presenciou o fato histórico. Ele não conheceu Jesus humanamente falando. Ele chega a Jerusalém, depois de um tempo já vendo as primeiras repercussões das primeiras escolas, porque o cristianismo no início, as mãos de Tiago, o irmão de João e de Pedro, era na verdade uma seita judaica que se posicionava ao lado, inclusive com um relacionamento estreito com o templo de Jerusalém. Quando Paulo chegou, premido pelo zelo doutrinário, ele viu aquilo um grande absurdo e passou a fazer um movimento contrário que se transformou numa perseguição. Como ele era um rabino candidato, inclusive, a ocupar o posto de Gamaliel no Sanedrim, no Sinédrio, ele tomou a frente da perseguição no sentido por zelo, por entender em nenhum momento. Ele entendia que aquilo era um absurdo, se falar de Messias. Alguém que tinha sido crucificado, como se entendia o Messias, era algo que não fechava em nenhum momento com aquilo que era anunciado na Torá, e depois pelos profetas, e depois por toda a tradição que esperava. Vamos lembrar bem, falando semana passada, ainda mais que naquele instante havia um contexto sociopolítico extremamente agressivo. Havia uma dominação romana, de tal forma que até hoje ainda existe essa ruína em Jerusalém. Havia uma torre do exército romano no pátio do templo, coladinha aqui. Então, era uma opressão romana, apesar da liberdade religiosa, que fazia com que o sangue do povo judeu, clamando por liberdade, buscasse um Messias muito diferente dessa história que tinha aparecido ali. Olha só, então ele avançou na perseguição. Até um episódio nós vamos saber dessa descrição por ele, no episódio passado, quando ele, recolhendo a ordem do templo, ia a Damasco continuar as suas inquisições e perseguições, no deserto, às portas de Damasco, teve uma visão desta figura, já não mais então encarnada, já passada por todo aquele processo. Jesus aparece para Paulo. E ele descreve, nós todos sabemos, que ele diz a Paulo duas frases. Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Por que me persegues? E ele, tomado por aquela... Enfim, imagine que situação é alguém ver um mestre em toda a sua plenitude de consciência crística, seja qual for esse mestre. Naquele momento apareceu assim Jesus a Paulo. E ele, tomado por aquela visão, ele estava em cima de camelos, ele cai do camelo, e ele não sabia quem era. E ele pergunta, quem és? E ele disse assim, eu sou o Yoshua. Ele não disse, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Deus encarnado, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele disse, eu sou Yoshua, Jesus. A partir daquele instante, modifica-se em Shaul a sua visão de quem era aquele homem. Ele desce, retroage no seu posto e passa a vivenciar e a se transformar no que se conheceu depois como o apóstolo Paulo. Como acontecia muito naquela época, várias cidades, e Tarso era uma delas, davam àqueles que nasciam nelas o direito à cidadania romana. Então, apesar de ser um judeu por tradição, e um judeu até o final, nós vamos falar disso, inclusive na sua própria teologia nós vamos ver isso, Paulo, ele tinha cidadania romana. E houve um momento em que ele faz essa troca de nomes, usa o nome Paulo, que tinha a maior
Não é que é o mesmo nome, mas é um nome que tem um som muito parecido com o outro. Ele adota esse nome, Paulo de Tarso. Bom, vamos começar, então, com o que nos interessa. Paulo se comunica, e nós conhecemos Paulo através das cartas que ele fez a quem? A comunidades, porque a partir desta percepção, Paulo cai em si e se isola no deserto por muito tempo, como fizeram todos aqueles que buscaram a divindade, buscou em isolamento, e depois se aproxima de uma comunidade cristã na cidade de Antioquia. E ali, ele vai vendo o que acontece, conhecendo aqueles que se dizem cristãos, tendo as suas vivências, entrando em processo de meditação, e vai construindo uma percepção de que estava em jogo ali, a partir da missão daquele que ele não conhecera em vida, mas que ele vira numa visão estática, estava em jogo ali uma missão muito profunda a partir do povo judeu, que era o entendimento de que a consciência messiânica era o grande objetivo a ser trazido por toda a humanidade, e essa era a missão do povo judeu. Continua sendo, e aí é bom a gente destacar aqui, porque os ditos cristãos dizem assim, então desligou ali, não foi nada disso, continuou isso na Cabalá. E esta missão foi cada vez se tornando mais clara, porque, como a gente falou aqui, a espiritualidade veio muito mais carregada pelos sufis, pelos cabalistas, do que pelos cristãos até o século XIII da nossa era. Só ali que os cristãos, a partir de Meister Eckhart, a partir de Tomás de Aquino, a partir de Abelardo, a partir de Francisco de Assis, é que a espiritualidade foi voltando dentro do cristianismo, como aquele ar que volta fresco, renovando tudo na essência. Enquanto isso, ela veio carregada. Se a gente vai olhar os escritos de Shimon Bar Yochai, se a gente vai olhar os escritos de todos os mestres cabalistas a partir de Jesus, a semelhança é absurda. E Paulo não está fora disso. O que ele fez? Quando ele teve essa consciência, ele disse assim, eu tenho que sair por aí dizendo essas coisas para as pessoas. E começou a andar, a partir de Antioquia, ele foi às cidades para anunciar que havia chegado alguém a esse mundo e tinha planificado em si a consciência crística. Ele não foi, ao contrário do que se pensa, pregar um Messias externo ou um Salvador externo que seria responsável por pegar a humanidade toda e dizer assim, olha aqui, vocês estão no pecado original, venham cá que eu livrei vocês, acabou esse pecado, a culpa acabou, eu sou o Salvador, vocês estão salvos. E aí muita gente aproveitando, vocês estão salvos como? Ah, se você vier para a minha igreja, ah, se você fizer isso, ah, se você fizer aquilo. Ele não fez isso. Paulo, nas suas cartas, o que nós temos de Paulo hoje, são as cartas que ele escrevia. Depois que ele começou a caminhar, e ele fez isso por 30 anos, por toda a Ásia Menor, e pela Grécia, e pela Espanha, e por Roma, finalmente, onde ele acaba sendo preso pelo imperador Nero, e é decapitado no ano de 69. Ele passa e jamais fundou uma igreja. Ele reunia comunidades, ele começava sempre pela comunidade judaica que estava no lugar. O que ele trazia de novo, e que era aceito, mais ou menos aceito, dependendo do lugar onde ele encontrava as comunidades judaicas, era agregar a estas comunidades gente de nascimento não judaico. E ele usava como argumento o fato, alguns fatos dentro da sua própria história, da história do seu povo. Exemplo, a mulher de Moshe, de Moisés, não era judia de nascimento. Era uma midianita. E foi incorporada ao povo judaico, ao povo judeu, por aliança espiritual. Exemplos como esses foram acontecendo, e mesmo a identidade genética do povo, e Paulo já sabia naquele momento, até porque era um cara inteligente de boa formação, a partir da diáspora, a partir da saída do povo expulso pela dominação babilônica, pelo retorno a Jerusalém, pela ida e pela volta, a identidade genética já não era mais importante. Paulo, percebendo isso como os grandes mestres da sua raça depois, entendeu que a vinda de Cristo tinha um significado muito mais profundo e, portanto, ele acolhia dentro da igreja aqueles que não eram judeus de nascimento.
Isso gerou brigas não com os judeus, isso gerou brigas com aqueles outros discípulos de Cristo. A circuncisão, por exemplo, o que ele percebeu o seguinte: se a gente se fixa na superficialidade, a gente perde a profundidade, a gente perde a essência. E a gente deixa de entender o espírito que está por trás. Isso foi que depois passou a ser dito pelos mestres cabalistas. A Torá tem várias vestes. Se eu olho a história só, eu não entendo muitas vezes nada que não faz muito sentido, ou faz um sentido até inverso de significados espirituais. Mas se eu vou mais profundo, é um código profundo que eu preciso trabalhar. Ele estava dizendo a mesma coisa em relação à vida de Jesus. E nos preceitos superficiais, ele brigava com seus próprios companheiros. Vem cá, vocês querem fazer circuncisão por circuncisão? Vamos lá no profeta Isaías e vamos ver que Deus não quer circuncisos apenas do corpo. Ele quer circuncisos no coração. Aí é onde ele quer a verdadeira circuncisão. O pacto da aliança só tem sentido se ele é feito a partir de uma circuncisão de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa era a briga de Paulo. E ele foi fundando comunidade, passando pela vida, e cada uma delas tinha uma característica especial. E como ele no final já estava velho, e vocês vamos levar em conta que naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha fax, não tinha nada, muito menos avião, se andava de carroça e a pé mesmo. Imagina, dê uma olhadinha no mapa da Ásia Menor e da Europa e vejam. Ele escrevia cartas. Há muitas cartas, algumas foram aproveitadas, outras não foram aproveitadas por aqueles que organizaram os escritos cristãos. Mas as cartas que foram essas que foram aproveitadas mesmo já nos mostram o que era Paulo, qual era o interesse de Paulo. Paulo jamais falou da vida de Jesus, jamais contou nada sobre a vida dele, sobre a história da vida dele. Ele se restringe a dois momentos, o tempo inteiro: crucifixão e ressurreição. Ele não fala em nenhum momento de Jesus histórico. Ele só fala do Cristo. E quando ele fala do Cristo, ele vai ao longo e à medida em que vai escrevendo, à medida que as suas epístolas vão passando, trazendo para as pessoas, e como foi mal entendido isso, uma percepção de que esta natureza messiânica, esta natureza crística, era algo que tinha sido trazido para a humanidade inteira, por alguém sim, uma figura excepcional que tomou o nome de Jesus de Nazaré, que revelou em plenitude a consciência crística dentro dela. E que, a partir dele, nós poderíamos modelar, captar e realizar em nós mesmos essa mesma consciência. Paulo não só propôs isso de forma teórica, ele foi vivendo ao longo dos anos esse processo. E é notória a modificação que ele encontra na sua própria natureza. As cartas são cronológicas. Elas começam com cartas, na ordem das epístolas, está a primeira, a epístola aos Romanos. Aonde depois, inclusive, na verdade, vejam como a história de ser um constituinte de igrejas é furada, porque é a partir dele que Lutero vai fazer toda a sua revolução contra a igreja romana. Os luteranos são paulinos do início ao fim, porque Martin Luther era paulino do início ao final. O entendimento da salvação pela fé em Paulo é semelhante ao entendimento que Lutero teve, que foi deturpado depois pela igreja luterana, como todas as igrejas o fazem. Nós estamos falando aqui a salvação pela emuná. Paulo dizia assim: olha só, a gente pode fazer obras, a gente pode fazer tudo, a gente pode fazer o bem, a gente pode ser... Que bom que seja feito isso. Mas se você não tem esta emuná, e se você não se movimenta para fazer a sua natureza crística se realizar em você, você não está de forma nenhuma ligado ao Cristo, você não está salvo. E aí gerou uma briga entre fé e obras, que é uma briga sem sentido nenhum. Porque quando se fala em obras, jamais Paulo, ou nenhum que entendeu que a emuná era básico, nem o próprio Jesus, disse que a gente não fizesse obra alguma, mas para que nós tivéssemos consciência desperta, e a partir dessa consciência desperta pela emuná, as nossas obras transbordariam como obras da divindade. E a nossa salvação é prévia, não é pela obra, não é a boa ação,
não é o bom ato, não é seguir os preceitos, ainda mais grave ainda, porque isso fica mais agudo, que normalmente a gente referencia isso a obras prescritas por uma determinada religião, rituais, né? Determinadas práticas exteriores que a gente acredita que fazendo só aquilo você salva. Essas obras, então essas menos ainda. Paulo e todo aquele mestre de consciência crítica, a partir antes de Jesus e depois dele, passaram tantos outros pelo mundo, mostraram isso, e ele mostrou isso em relação a Jesus. Exemplos. Paulo, que começou com os romanos, falando da fé como instrumento de salvação. E lá na Epístola aos Romanos ele diz assim, mas olha, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu sei disso tudo na teoria, mas tem uma coisa em mim, como se fosse um espinho na carne, que me faz fazer tudo ao contrário daquilo que eu quero. E tem uma frase muito conhecida, e ela é cantada por todas as pessoas que estão buscando espiritualidade e que não conseguem, porque olha, puxa vida, o Paulo, né, naquele momento, já de um tempo, eu não estava conseguindo, se eu não consigo, deixa eu continuar a tentar. Ele diz assim, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse, a minha estrutura egóica, o corpo de perdição, assim ele chama, que está em mim, faz. Quem é que vai me salvar desse processo? A consciência crística, a natureza crística. Ele se refere ao Cristo. Paulo se refere ao Cristo todo o tempo, mas não ao Cristo enfeixado na figura histórica e humana de Jesus de Nazaré. A esse Cristo interno, a essa natureza messiânica, a esta consciência messiânica, que é o ponto de partida para toda a redenção. E ele se fixa nas suas epístolas nesses dois movimentos, crucifixão e ressurreição. E o que é a crucifixão? Não é simplesmente estar pregado numa cruz ou se entregar a sofrimentos materiais. Essa crucifixão é um símbolo de um processo de refazimento, de reintegração do ego ou da nossa natureza partida, para que a partir disto ressurja de dentro de nós a nossa natureza dita messiânica, a nossa natureza crística, a nossa natureza divina. Depois que Jesus deixou esse movimento, depois que Paulo deixou tudo em código, depois que os mestres cabalistas, sufis e cristãos começaram a trabalhar, e aí vamos voltar a falar de Meister Eckhart, que vai, dentro do cristianismo, esclarecendo esse processo, dizendo que os sacrifícios, a crucifixão que nós fazemos é a crucifixão do nosso ego. As nossas renúncias são as renúncias interiores, não são as renúncias externas, basicamente. Se isto vai sendo feito, o processo de nascimento do Cristo em nós vai acontecendo, e esta crucifixão vai dar seguimento à chamada ressurreição. Por isso que Paulo fala nas suas epístolas, algo que foi muito confundido também, a gente não tem tempo para ficar isso, então vai me agoniando o tempo passando, o sono de vocês e as coisas que vão chegando. Paulo diz assim, só se morre uma vez e só se nasce e renasce uma só vez. Isso foi tido por muitos como uma negação da doutrina reencarnatória, da reencarnação. Quando, na verdade, nós estamos falando o tempo inteiro da morte do ego, da crucifixão do ego, e é essa relação que ele está se definindo. Então, nós só fazemos o ego morrer uma vez, ele só é crucificado uma vez, e quando ele morre, nesse sentido de morte, ele renasce, porque o ego não é destruído, ele é absorvido pela natureza crística, ele é transformado pela natureza divina, usando outras nomenclaturas, a Rosa está me olhando ali com aquele sorriso junguiano, assim como a Dulcinea também, ele é individuado na sua natureza verdadeira, na sua essência verdadeira. A natureza verdadeira ressurge como Cristo ressurgiu a partir da sua crucifixão. Esta é a tônica de Shaul de Tarso, de Paulo de Tarso, o tempo inteiro. E ele continua nas suas epístolas e vai falando coisas e soltando coisas, demonstrando com clareza isso. Na Epístola aos Coríntios, que é uma cidade onde ele estabeleceu uma comunidade, ele lança um conceito muito profundo, que a Igreja Católica depois aproveitou para se dizer, nós somos o corpo de Cristo e os membros de Cristo são os componentes da Igreja. Esse conceito, na sua visão mais profunda, é muito mais profundo do que isso. O corpo místico do Cristo
Cristo é a mesma semelhança, é igualzinho o conceito que na Kabbalah é o Adam Kadmon, ou o ser iluminado, do qual realmente nós todos fazemos parte, porque nós fomos fragmentados a partir de uma unidade essencial. Fragmentados em termos, porque esse fragmento, na verdade, tem sempre uma pontinha ligando lá, né? Então, essa fragmentação, ela é uma fragmentação, na verdade, não verdadeira, mas ela funciona como se fosse. A reunião disso num corpo permanente e místico é a proposição da visão espiritual, quando a gente vai entendendo a unidade a partir da diversidade. Ele não vinculou nenhuma igreja a outra, ele não criou supremacias a partir da igreja de Corinto, ou a partir da igreja de Antioquia, ou a partir da igreja de Tessalônica, ou a partir da igreja de qual for a igreja que ele tivesse criado, mas fez com que cada comunidade entendesse essa visão de fazer realizar a natureza crística em si mesmo, a partir de todos somando em unidade. Isso é uma visão também absolutamente judaica. Jamais perder a sensação de comunidade, a sensação de congregação. E construir isso. E a gente vai vendo assim nas epístolas assinalados, nos seus momentos, umas fazerem isso de forma melhor e outras não fazerem. E ali nas epístolas tem, né, enfim, exortação aqui. Olha, gente, vocês aí estão dormindo no ponto. Só está dando separação nessa comunidade, só está dando briga, só está dando disputa. Em outras nem tanto. Esse movimento vai seguindo. E nos Coríntios, depois, ele fala com clareza dos dons. Nós, estudiosos hoje, no século XXI, da mediunidade, vemos ali claramente as manifestações da espiritualidade naquelas comunidades chamadas de igreja, de todos os tipos, né? Seja as vozes diretas que se manifestavam, sejam as luzes que se manifestavam, sejam as incorporações chamadas de profecias. E, a partir daí, ele nos deixa na Epístola aos Coríntios aquela ode ao amor, né? Que nós todos já sabemos aqui. Quem já viu Beleza falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Continua, se não tivesse amor ou nada teria. Nessa passagem ele diz: que eu doasse tudo que eu tivesse aos pobres, que eu fizesse toda a obra santa, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que retine frio, como bronze que soa sem alma. E vai prosseguindo dizendo que o amor nos faz conhecer quando nós somos conhecidos, nos faz retornar. Volta ao conceito da Teshuvá, do retorno. Basicamente, Paulo trabalha com a visão de um Cristo não humano, mas um Cristo divino que está em cada um de nós pronto para nascer. Propõe isso, vive isso, morre nisso e deixa os seus escritos fundamentados nisso. A sua última epístola é tão pessoal que os exegetas e os analistas, depois que foram vendo as obras ao longo dos anos, custam atribuir a ele. A epístola aos Hebreus é a epístola que ele fala ao seu povo do coração. Ele, desde o início e até o final, começava os seus escritos dizendo: eu, Paulo, ou Shaul de Tarso, judeu, filho de judeus, da tribo de Benjamim, escrevo, e continua falando de Jesus e dizendo, nominando Jesus não como uma figura humana, não como um fundador de religiões, mas como alguém que trouxe a consciência messiânica em plenitude. Ele viveu esse estático, ele foi um estático o tempo inteiro. No final da sua vida, então, mais ainda, né? Eu recomendo o livro Paulo Estevão, uma psicografia do Chico, para quem queira saber um pouco mais os detalhes da vida de Paulo contados pelo nosso Emmanuel de uma forma muito interessante. Muito bem. E aí? Para nós, o que interessa essa história toda? Está à nossa disposição, a partir do momento em que um ser desses vem ao mundo como vem em Cristo, operar na sua frequência. Operar na frequência crística significa despertar nessa frequência, nessa natureza, nessa consciência, e a partir daí reverter os processos. Né? Se eu entendo assim, se eu busco primeiro o Espírito, se eu busco primeiro a divindade, se eu busco primeiro a natureza divina em mim,
e faço isto sem cessar. E na Epístola de Paulo aos Gálatas está lá uma frase também: orai sem cessar. Essa frase por si só ela é estranha, porque se a gente imagina, tem que orar sem cessar, eu vou andar pela rua o dia inteiro, eu acordo para nossa, chego não é nada disso. Oração, nesta visão, é algo muito profundo, que se aproxima muito do conceito de meditação, mas que é um complemento ao conceito de meditação. O orar sem cessar é entrar nesse estado de consciência crística a partir de um movimento natural da alma que busca uma única coisa: o Espírito Divino em nós, a partir da Techuvá. E isto feito, o resto todo vem e acresce. Isso para nós não faz sentido, vamos ser francos aqui. Nesse exato instante, isso para nós faz ou pouco ou nenhum sentido. Né? Pode até soar muito bonito, ou não. Mas se soa bonito, o sentido para nós ainda fica um pouco longe. Qual é a nossa busca nesse instante? Em conjunto aqui, que será a nossa busca a partir do momento que a gente sair, se já não é a nossa busca antes de nós estarmos aqui juntos. Se já não tem sido. É buscar essa consciência, porque a partir dela, a nossa vida toda responde de uma forma harmônica e tudo vem. Esses conceitos que eu estou falando agora para vocês aqui eram claros naquela época, sim, mas muito mais claros são hoje. Porque ao longo da história e do tempo físico foram vindo mestres nas diversas escolas religiosas que foram trazendo essas luzes para mais perto e apontando a identidade e a essência única delas, principalmente no século XIX, no início do século XX. Quando um Paramahansa Yogananda, quando um Swami Vivekananda, quando os mestres racídicos, quais fossem eles, quando os cabalistas, enfim, de todas as escolas, quando os sufis vêm ao mundo, quando os santos católicos que foram aparecendo no mundo, principalmente de São Francisco para depois, foram trazendo, e o Espiritismo veio também com a sua visão de transcendência absoluta, de abertura de portas entre planos. Esse processo é uma festa espiritual que tudo aponta para uma só direção. Essa busca e esse retorno à nossa única natureza, e a partir daí, o atingimento da única meta que encerra nela todas as metas. E aí eu vou pedir para vocês paciência para a gente ler um trechinho de alguém que eu admiro demais. Eu sempre cito ele aqui, citei na semana passada um livro dele, Arte Prática do Espírito, sei lá. Hoje a gente vai citar um trecho de um outro livro de John Goldsmith. John Goldsmith foi um mestre com a figura e a cara dos mestres que nós todos estamos querendo ser. Um ser comum. Se vocês virem uma foto do John Goldsmith, não sei quem já viu, alguém já viu foto do John Goldsmith ali? Olhando para a foto do John Goldsmith, ninguém ajoelha no pé, né? Assim de cara. Ele não tem aquela, né, postura do mestre, né? Ainda bem. Porque nós estamos numa fase, numa época, que mestres não são pessoas que se distanciam das outras, não se projetam longe ou inatingíveis, como eu estou aqui, vocês ali, e o meu beneplácito de estar convivendo com vocês para trazer vocês. Começou isso, essa história, na verdade, começou com clareza para nós no Ocidente com Jesus, que jamais foi assim. E foi seguido por tantos outros que vão mostrando, e agora, no século XX, cada vez mais, a ideia de que não pode haver um mestre, porque nós todos somos Messias. Nós todos temos essa consciência messiânica. Então não pode se privilegiar um em função de outros, porque a partir daí já estamos distorcendo o processo. É claro que alguns que atingem primeiro sinalizam, são modelos, puxam, arrastam. Esse trabalho existe, é claro que existe. Os santos estão aí para isso mesmo, mas estão para mostrar o seguinte: olha aqui, eu sou santo, mas veja lá a santidade em você. Você não pode aparecer a qualquer instante. Paulo batalha nisso porque ele viveu isso. Essa transformação de ter tido essa visão, mas ninguém aqui viu Jesus. Se ele tivesse visto, né? De repente, quem sabe? Mas para quem sabe a história de Paulo, sabe que foi na hora que ele caiu, ele teve uma escolha para fazer.
Ele poderia ter levantado dali, assim, olha, eu vi, mas isso aqui foi meio uma alucinação, estou achando que eu estava com um sol muito forte na cabeça, isso aqui é deserto, né? Esse cara é meio feiticeiro, está me enganando, deixa eu continuar a perseguição por ele. Essa escolha foi dada como é dada a gente a todo tempo. Ele diz assim, o que o senhor quer que eu faça? A gente já ouviu dizer que todos os grandes, Maria, nós estamos hoje lembrando do dia dela aqui, dessa forma de... Quando ela foi visitada pelo arcanjo Gabriel, ela disse assim, eis aqui a serva, o que você quer que faça? Né? Nesse primeiro movimento, para nós ganharmos a força ativa, nós todos somos alma feminina. Essa polaridade, esse casamento místico entre a nossa natureza, né, e a natureza divina para formar a unidade, o nosso polo é feminino sempre. Para nós atingirmos o polo completo, a partir do ativo, nós estamos sempre na posição da grande maternidade divina em nós. Por isso, e até por isso mesmo, que os grandes santos como Yogananda, como Ramakrishna, vão à Mãe Divina como referência, porque sabem que a criação parte toda dela e que o movimento de subida de Techuvá também sai dessa postura feminina. Não é à toa que o livro mais sagrado, tido como o mais sagrado na Bíblia, pelos estudiosos místicos, sejam eles cabalistas ou não, é o chamado Cântico dos Cânticos, o Shir Hashirim, que é a canção de amor entre a alma e o seu amado, um casamento de uma união mística que se dá e se realiza, e essa plenitude é que cura, que transforma. Eu vou ler aqui o Joel Goldsmith, uma passagem, para vocês verem a profundidade que está se falando. Deus é a verdade, mas Deus precisa ser conhecido. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Todos os sacrifícios. Você busca, procura, faz dessa verdade uma atividade consciente do seu ser, e então ela deve se manifestar. Porque a verdade e a sua manifestação não são duas coisas separadas. A verdade e a manifestação são uma coisa só. Você não pode ter a verdade em sua consciência sem tê-la expressa em todas as formas necessárias para a sua realização. Eu farei uma paradinha aqui. E o inverso também. Você não pode ter a forma sem ter a verdade na sua consciência. Senão essa forma, por mais bela que pareça, por mais eficaz, ela não tem raiz suficiente para viver intensamente. Pode até aparentar como uma flor de um dia. Esse um dia podem ser várias reencarnações. Podem ser milênios. Não existe isso de Deus e um homem. Há só Deus aparecendo como a palavra, entre parênteses, o verbo, transformado em carne. E que não é em carne no Jesus, é em carne em toda a carne. Não existe isso de verdade e demonstração. A verdade nutrida na consciência é demonstração. A verdade é a essência de toda a forma. Portanto, conheça a verdade. E a verdade aparecerá a você como a forma necessária para toda a sua experiência. Por essa razão, temos o mandamento de orar sem cessar. Temos de orar sem cessar até que a consciência se transforme, até que morramos diariamente para o ser humano que éramos, sem um sentido de separação de Deus, até que renasçamos do Espírito, até que a nossa consciência esteja repleta pela recordação da presença de Deus. Durante o dia inteiro devemos reconhecer tudo isso. E então, vamos traduzir essa atividade consciente em formas como efeito. Nunca saia para tentar. Veja que essa aqui eu acho fantástica do jogo de Deus. E ele viveu isso, tá? Mostrando que isso pode. Nunca saia para encontrar um amigo, arranjar um marido ou uma esposa, uma fortuna ou um negócio. Não busque essas coisas. Aprofunde-se. Perceba Deus como a essência do seu ser.
como a natureza real do seu ser. Sinta Deus como a lei, como a vida eterna, como tudo. E sinta, e eu quero finalizar novamente com palavras de Paulo. Ele cita muito aqui. Essa já não é, eu contei para vocês que vai seguindo, as epístolas vão seguindo, e essa consciência experimentada com ele vai avançando. Tem um momento em que ele diz, e isso para mim é a chave para entender que ele jamais falou de Jesus Cristo, a figura humana. Senão isso é um contrassenso. Paulo diz uma coisa assim. Isso que ele diz ali, no final dessa história toda. Não sou eu mais quem vive. É o Cristo que vive em mim. Essa natureza é que a gente precisa buscar. E aí, eu não podia deixar de falar de alguém que vivenciou isso depois, dentro do cristianismo. É porque nós falamos de Paulo, falamos de tudo, e falamos tanto aqui que o cristianismo não entendeu nada de Jesus Cristo, mas há brilhantes, raríssimas e brilhantíssimas exceções que depois, graças a Deus, mantiveram acesa. E a vida desse aqui foi fundamental. Certamente alguns de vocês reconhecem isso aqui. Conhecem? Vão ter que ter emuná, principalmente quem está lá atrás, para acreditar no que eu vou mostrar. Principalmente nem é a figura máxima. Vocês estão vendo aqui um crucifixo. E estão vendo uma figura aqui, isso para mim tem um simbolismo profundo. Isso aqui é um crucifixo chamado de São Damiano, aonde o nosso... Tem palavra para falar sobre Francisco de Assis. Na sua transformação espiritual, no momento em que ele estava na noite escura da alma, correndo atrás de Deus para encontrá-lo em algum lugar, ele deu numa igreja em ruínas, e nessa igreja em ruínas existia um crucifixo como esse. E ele se quedava ali dia após dia, pedindo que houvesse um movimento qualquer em função da sua missão, do que ele tinha que fazer. Ele era alguém que vinha fazer alguma coisa no mundo. Naquele instante ele não estava em sintonia com o seu processo. Vivia uma vida como nós todos vivemos aqui, buscando fora, entendendo que podia fazer isso, podia ser aquilo, ele era cavaleiro, ele deixava de ser. E esse crucifixo falou para Francisco. Ou, através dele, veio uma voz e disse assim: Francisco, vai e reergue a minha igreja que está em ruínas. Para mostrar que ele estava ouvindo mesmo, no primeiro momento ele saiu e foi reerguer aquela igreja que estava realmente em ruínas. Começou a juntar pedra para botar ela em pé e pôs. Até hoje está lá em pé, quem vai a Assis ver São Damiano reconstruído a partir das pedras irregulares trazidas por Francisco e dos primeiros que se reuniram aí. E depois entendeu que não era isso. Por que eu trouxe esse crucifixo aqui? Porque esse crucifixo ele é fantástico. Ele mostra um entendimento da natureza do Cristo como poucos. Ele é prévio a São Francisco. Provavelmente ele estava lá, São Francisco viveu no século XIII. Esse fato se deu especificamente no ano de 1205. É o ano da transformação de São Francisco de Assis. Então, se ele estava numa igreja em ruínas, a gente conta que deve ter pelo menos 100 anos para trás. Né? Ele já era antigo quando São Francisco estava na frente dele. Aqui tem coisas fantásticas para esse nosso entendimento que mostra que naquela época o mundo estava fértil para esse entendimento de que a natureza do Cristo não estava pregada a uma igreja, essa igreja que estava em ruínas. E toda a concepção de Jesus como algo fora, um salvador externo, um ser que é o único Filho de Deus, ou o que é mais estranho, o próprio Deus que larga o universo inteiro e vem viver aqui na Terra um momento para ser crucificado e para aparecer, para salvar o mundo. Ora, quando a gente achava que o Sol girava em torno da Terra, né, quando nós estávamos no centro do universo e não sabíamos que a Terra é apenas uma poeirinha dentro das poeiras cósmicas que existem por aí, podia até fazer sentido isso. Não faz mais, mas havia gente que já naquela época sabia. Para começar, vocês estão vendo, ou estão tendo emuná suficiente para acreditar, mas isso aqui tem vários livros. Se vocês forem na internet, botarem lá no Google, Crucifixo de San Damiano, vai aparecer essa figura e vocês tragam para entender.
Jesus aqui não aparece sofrendo, vocês estão vendo? Ele está de olho aberto, ele está com um leve sorriso no seu semblante, e está sem nenhuma ferida, a não ser para mostrar que ele estava nos 4 pregos na cruz, e nos pés, nas mãos, a figura do lado. Aqui no abdômen tem uma coisa estranhíssima, que eu diria, sei que isso é um voo absurdo, mas eu não teria dúvida de dizer que era um chakra delineado, né? Aqui perto do nó, e esse nó também tem significação, não é um nó normal, ele está com uma corda passada, como se fosse, na verdade, um manto na cintura, e esse nó é um nó que tem uma significação muito próxima dos nó dos tzitzit, as franjas do talit. Né? Nossa professora aqui de hebraico, Silva, já olhou com os olhinhos para ver se ela enxerga tudo. Eu vou mostrar para você de perto. Mas tem coisas mais interessantes aqui nessa coisa do que parece, ainda mais. Bom, isso daqui de não estar postos, na verdade a crucifixão, entendida no seu processo mais profundo, para um ser de consciência desperta, passa realmente muito longe das apologias de sofrimento que a gente fez ao longo desses milênios. Jesus não se jogou para um sofrimento porque é bom sofrer para se redimir. Pelo contrário, a vida dele faz todo sentido, do início ao fim, a mostrar que um ser crucificado pode até passar eventualmente por sofrimentos, e no nosso caso aqui, esse eventualmente se torna uma tônica, mas no momento que ele passa, isso, diga. O filme do Zeffirelli aparece nesse ponto? Não aparece com toda clareza não, aparece menos. Aparece um crucifixo, mas não é exatamente esse, é diferente desse aqui. Esse aqui é a reprodução do original. Então quando ele transcende, nós todos transcendemos para a consciência crística, o sofrimento é visto assim. É um Cristo diferente. O que a gente vê é aquele caído com a coroa de espinhos, a cabeça baixa, pingando sangue para tudo quanto é lado. Não está aqui assim. Mas olha só, ao lado dele, há 2 figuras, uma feminina, essas vocês têm que acreditar, tá? Há uma outra masculina que a gente liga à sua mãe e a um dos seus discípulos chamado João, que muitos falam que é a reencarnação do próprio Francisco de Assis. Enfim, tradições espirituais que falam disso. E aqui do lado há 2 outras figuras femininas e uma figura muito interessante, uma terceira figura masculina aqui do lado, que está vestido com um turbante. A maneira dos turbantes dos profetas, com esse sinal aqui, ó, na mão. Uma lupa. É exatamente esse sinal que está à mão dessa figura terceira aqui. Isso aqui significa a representação cabalística do Aleph. A letra Aleph, a primeira letra, essa letra aqui. A primeira letra do alfabeto hebraico, a letra onde não tem som, é a letra do espírito, a letra de onde tudo parte, ainda que nada parta dela. Este ser tem a cara de um mestre cabalista, isso eu quero dizer, olhem vocês, está parado fazendo esse sinal. E aqui em cima, no topo da figura, existem 10 anjos, não são 12, não são 5, não são 24, são 10 anjos. Né? Para quem sabe, né, que a gente fala aqui, repete tantas vezes, né, que são 10 filhotes do nada, né, onde as manifestações das emanações dos mundos partem dela, ao lado de um ser ressuscitado, no alto está esse ser aqui, em ressurreição, em meio a essas 10 manifestações angélicas, e lá no alto, na pontinha de cima do crucifixo, uma outra mão fazendo isso aqui. Aí é que tem que terminar mesmo. Acreditem, eu estou descrevendo para vocês. Aqui existem 10 figurinhas, aqui existe uma figura central, vista a maneira do Cristo, e lá em cima uma outra mão, apresentando
o mesmo sinal recolhendo o dedo. Isso tem um significado cabalístico de manifestação. A gente não vai ficar falando não, me perdoe. Né? Isso só mostra o seguinte: a manifestação e o espírito se fazem um só. A partir que a coroa da letra, que o iude sobre a letra desce e se transforma nas outras letras, essa mão aponta para a recriação. Francisco foi apresentado a figura do Cristo que nos interessa. A figura do Cristo em nós, a transcendência, e ele, na sua simplicidade, naquele momento, certamente entendeu tudo aquilo que a gente viu aqui do João Goldsmith. Buscar esse processo, buscar essa natureza, aspirar isso, e faz isso da sua vida. Faz isso da sua vida um movimento de essência para que a forma da sua vida responda. A gente quer cura, se a gente entender isso, a cura vai chegar em algum momento. A gente quer provisão, se a gente entende e vive isso, a provisão chega. Se a gente quer harmonia, a gente entendendo e vivendo isso, ela chega. Se a gente quer plenitude de agir em nome desse processo e passar a ser nós também canais vivos, a gente entendendo isso, nosso canal não vai se esgotar. Porque se a gente compartilha a partir do ego, em algum momento o reservatório do ego é limitado, ele esgota. Mas se eu compartilho do que eu recebo do infinito, isso é um movimento inesgotável. Esse processo, o melhor de tudo, a gente pode fazer isso sem precisar até de usar a figura de Jesus como um paradigma, como um modelo. Quer escolher Krishna? Dá certo. Quer escolher o Buda? Dá certo. Quer escolher Shimon Bar Yochai? Dá certo. Quer escolher Ramakrishna, Paramahansa Yogananda? Porque no momento em que eu entendo que a natureza crística é a própria natureza do universo ressurrecto, ou ressurgido, ou ressuscitado, eu posso me valer dessa natureza sob qualquer forma que eu queira. Não vai fazer diferença. A nossa afinidade, ainda a nossa estrutura, nós temos que lidar, enfim, ninguém vai de um dia para o outro abandonar todas as suas raízes culturais, todas as suas raízes de afinidade, tudo aquilo, para dizer assim, bom, eu vou ser aquele porque aquele cara é o certo que eu vejo como o melhor. Não, até porque não é. E não porque não precisa ser. Ninguém é melhor, nem ninguém precisa de seguir escola única porque aquela escola privilegia seu pensamento. Eu acho que hoje a gente fala um pouquinho e termina de falar, sem terminar, porque não dá para terminar, sobre essa natureza verdadeira do Cristo no mês em que a gente tem o Natal. Dia 15, a gente vai estar vindo aqui de novo, uma celebração. Eu gostaria muito, nessa celebração, a gente não vai falar muito em termos teóricos, apesar de não ser nenhum rito que a gente não possa, vai haver. Né? A gente vai trocar ideias, certamente, a gente vai trocar, como a gente tem feito todos os anos. Mas eu gostaria muito que nesse ano, essa celebração, ela apontasse para esse processo, cada um pudesse vivenciar. Foi o desafio que a gente fez a semana passada, em 3 movimentos, a gente chegar aqui juntos no dia 15, em condições de disparar um fogo de natureza crística, de alta potência. Lembra a Deise ali, sem incêndio lá fora, como foi na próxima semana, no ano passado, como foi na próxima semana, como foi no ano passado, mas que seja um bom fogo que queime lá dentro da gente, e esse fogo nos dar forças para que a gente atinja estados que se reflitam na nossa vida. Na semana que vem, a gente vai se valer muito de uma festa tida como judaica, que é o Hanukkah. Apesar desse ano a gente não ter coincidência de datas, o Hanukkah vai começar lá no final, vai passar assim pelo Natal cristão. Né? Os 8 dias, o dia 24 e o dia 25, são dias de acendimento de luzes. E a gente vai entender, como prévia dessa celebração, que não vai se restringir uma celebração de Hanukkah, até porque nem estamos mas nesse mês de Sagitário, nesse mês de fogo, nesse mês de Júpiter, nesse mês de explosões, a gente precisa trabalhar essa explosão para trazê-la lá de dentro e jogá-la na nossa vida, porque
Nesse mês, nós temos direito ao milagre. Por quê? Não é porque... É porque nesse mês, a Mãe Divina abre o seu coração. Novamente, a face materna de Deus abre o seu coração. Seja essa forma da Imaculada Conceição que a gente celebra hoje, seja sob a forma da Binar, que é aspirar, voltada para a criação, de onde parte toda, ou seja, sob a forma qualquer de Mãe Divina que a gente tenha, o Amin, né? Enfim, Sarasvati, Durga, né? Lakshmi, qualquer santa. Oi? Tara, né? Veja como a gente tem afinidades. Então, saltem as nossas afinidades mesmo e vamos atrás delas, porque é o mês da Mãe Divina. E mês da Mãe Divina significa mês de milagres. E mês de milagres, ele só tem função quando a gente começa. Milagre é igual raio. Vocês já viram? Todo mundo sabe que o raio, quando acontece, ele não cai do céu. Ele é um circuito que tem uma ponta positiva, dita positiva, mas enfim, é uma ponta que sai da Terra e aquilo conecta e se fecha. É a escada de Jacó. O anjo tem que primeiro subir, depois ele desce. A gente precisa conectar isso, a gente vai fazer isso na próxima semana. Então vamos já nos preparando para fazer acontecer milagres a partir da consciência real do que seja o milagre. E esse nosso próximo dia 15 a gente procura, eu tenho certeza que os nossos amigos espirituais vão estar conosco, a gente vai conseguir isso em conjunto. Então, festa do sábado, dia 13, a gente vai ter na verdade, se junta uma celebração de confraternização e a gente, com esse movimento de compartilhamento, da gente fazer os esforços para estar juntos, né? O convite está à disposição na secretaria, a gente se reunir no próximo dia 13, num jantar de confraternização. Todos vão estar lá. Tá? Eu vou repetir essa frase. E parafraseando Jesus, para bom entendedor, 4 palavras bastam. Todos vão estar lá. Ok? Vamos terminar o nosso encontro.